Ó, o Brás saiu, mas a gente segue no Rio de Janeiro para chamar quem? Ele? Ele, o cara mais elegante deste programa. Deixa eu ver hoje. Vamos ver o traje. A gente chama ele só para avaliar o traje. Ih, paleta de cores, azul. Olha lá. Ah, ele veio e combinou com a gente, olha. Você já percebeu que ele põe o óculos no meio para dar um charme de intelectual, assim, como diria Herbert Viana? É para enxergar o que está escrito na tela, gente. É porque senão, daqui a pouco eu vou ter que ler um comunicado dos clubes aqui, não vou enxergar, mas eu começo assim. Boa tarde, Luísa, PVC e André Hernan. Ele põe no meio só para fazer um charme, entendeu, meninas do chat aí? Você sabe que o Casares, presidente de São Paulo, quando ele vai gravar algum vídeo, falar com o torcedor, ele tira os óculos. São Paulinas e São Paulinos, tira o óculos. Para dar uma aproximada? O Igor é ao contrário. Para dar um arte intelectual, para passar credibilidade, entendeu? Tá para não ficar com aquele olho assim, Ele fala, eu vou entrar nesse programa que é uma bagunça, deixa eu manter minha credibilidade aqui. Galera do chat, eu tô de olho nas perguntas, tá? Muita gente perguntando, já eu faço as perguntas aqui, muitas perguntas pro Hernan, pro PVC também, já faço. Mas vamos tratar de CBF agora, porque temos novidades. Aliás, a gente vem tendo um noticiário bem movimentado aí nos últimos dias em função da eleição na CBF. Ontem a gente já contou aqui no dia primeiro que o presidente, ou o ex-presidente Edinaldo Rodrigues, desistiu de voltar à CBF. O dia do não fico. O dia do não fico. Mas teve também comunicado, né, dos clubes da Liga Forte União com o apoio dos clubes da Libra, tirando aqueles que não assinaram com a chapa aí do presidente que provavelmente será eleito, Samir Chaude. E aí, Igor, quero trazer, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa nota e essas solicitações que os clubes fizeram, mas antes eu queria entender como os clubes estão se sentindo, vamos falar de sentimentos, como os clubes estão se sentindo nesse momento. Eles estão se sentindo contrariados, eles estão achando que não fizeram parte de um processo, que foi um processo atropelado. Como ficaram os clubes nessa história toda? Bem, Luísa, PVC, André e amigos, né? Nem todos, mas a maioria está se sentindo sim, a maioria está se sentindo que foi um pouco rejeitada ou deixada de lado nessa discussão, obviamente, dessa aceleração que foi feita para a definição do candidato à presidência da CBF, nesse caso, Samir Chaude, né, que está em vias de ser eleito aí na eleição no próximo domingo, já às 10h30 da manhã, na sede da CBF. Então, o debate nesse âmbito das ligas, enfim, Liga Forte União, tá para ver se o debate está vendo se eles vão fazer algum tipo de movimento mais concreto, além da nota já publicada ontem à noite na própria eleição, e eu digo em relação a se vão votar mesmo ou não, assim, se vai ter algum tipo de voto branco, nulo, aquele voto de protesto, não que vá mudar o cenário, o desfecho da eleição, mas para que pelo menos dessa vez não tenha uma unanimidade que meio que respalde o que a CBF está fazendo ou a nova gestão de forma ampla e restrita, como aconteceu na eleição mais recente em relação ao Edinaldo Rodrigues. Então, esse é o debate nos clubes, não há consenso nesse momento, tem gente que entende que não adianta nada ir lá e votar em branco, se abster e fazer esse tipo de movimento, é mais negócio se aproximar e pedir e trazer demandas, exigências a essa nova CBF, né, com várias cabeças e várias mentes se unindo, aí, vários poderes políticos se unindo nessa CBF de agora, para que consiga alguma coisa por parte dos clubes. Então, esse é o debate no momento. Ontem, você já mencionou a carta dos clubes, né, até mesmo alguns que apoiaram o Samir subscreveram essa carta. Né? O Palmeiras foi uma exceção que não entrou nisso aí, o Remo também, como já publicou o nosso amigo Danilo Lavieri mais cedo. Mas, por exemplo, Volta Redonda, que estava no Samir Chaude, apoiou, subscreveu a carta das exigências desses clubes. Então, não tem unanimidade nem para um voto de protesto, nem para um apoio amplo e restrito, e os clubes, alguns aí estão transitando nesse debate. Enquanto isso, o dia está chegando da eleição e a tentativa deles é tentar se aproximar de alguma forma. Né? Ontem eu mencionei aqui a reunião da comissão de clubes, né? O Samir Chaude estava lá na reunião, Reinaldo apareceu na CBF também, cumprimentou os clubes, estavam todos lá juntos nesse aquecimento pré-momento efetivamente eleitoral, né, do voto no domingo, como eu falei, e também essa semana, no sábado, a CBF já marcou até uma Assembleia Geral para discutir, e aí entre federações, discutir interpretação do estatuto, né, depois da decisão judicial, uma deliberação sobre a adoção de medidas e providências aí para preservar, nas palavras da CBF, né, e fortalecer a auto-organização, o autogoverno, a auto-administração da CBF, e também uma discussão e deliberação sobre assuntos gerais administrativos da entidade, com o objetivo, e aí, de novo, citando o edital de convocação,
a ratificação, a atualização e modernização da organização administrativa e dos mecanismos de governança da entidade. Então, sábado vai ter uma reunião importante com as federações, né? Os clubes não participam dessa, como é uma Assembleia Geral e não é eleitoral, é discussão entre federações, e aí sim no domingo com a Assembleia Geral Eleitoral, com participação das 27 federações, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Então não temos um cenário confirmado sobre a situação do protesto do voto, mas há um debate e também nem todos, a maioria assinou essa carta de ontem, mas nem todos, como Palmeiras e Remo, mas em geral os clubes querem levar a CBF pleitos e umas exigências para que essa mudança, né, de dinâmica aconteça. E aí só para fechar, para não me estender tanto, para a gente lembrar e para você que está acompanhando a gente no canal, ao ficar atento quais são esses 8 pontos propriamente ditos: alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos, né? E aí, parênteses, os clubes hoje têm peso da Série A, peso 2, da Série B, peso 1, enquanto as federações têm peso 3, e se as federações se juntarem, os votos delas somados já batem todos dos clubes. O item número 2, obrigatoriedade de participação dos clubes em todas as assembleias gerais da CBF, como, por exemplo, seria no caso da próxima, né, de sábado. Compromisso com criação da Liga, reconhecimento de que as propriedades comerciais das séries A e B pertencem aos clubes. Isso aqui é um debate que estava acalorado em relação ao Edinaldo Rodrigues, principalmente essa questão da propriedade comercial, e em relação à Liga já houve uma sinalização do candidato, né, que será eleito, o Sami Chaldi, que quer de fato passar o bastão da organização do Brasileirão para os clubes e para as ligas. Item 4, para acelerar aqui, alteração de regras de governança, dando poder executivo à Comissão Nacional de Clubes, que se reuniu ontem, inclusive, profissionalização de arbitragem, discussão sobre calendário, apoio, suporte, né, ao futebol, principalmente das séries B, C e D, e estabelecimento das regras de fair play financeiro. Só um parêntese. O Sami Chaldi será eleito domingo se não aparecer nenhum escândalo maior do que já apareceu. Aí vai ser eleito, porque é o candidato único, mas tem que ter eleição. Ele já disse que ele vai tomar posse na segunda-feira, mas ele vai tomar posse segunda-feira se ele for eleito domingo. E ele vai ser eleito domingo se tiver eleição domingo. Claro que eu estou falando aqui conjecturando. Vai ter eleição domingo e a tendência é que ele seja eleito. Mas a gente já está falando dele ter perdido o CRM provisoriamente por ter analisado o braço direito de um motociclista que tinha uma fratura na perna esquerda. Não tinha um problema na perna esquerda. A gente já está falando de questões de afastamento de hospital público que ele dirigia em Roraima. A gente sabe que tem um caso que é uma pergunta, não é uma resposta, né? De que ele teria sido uma pergunta para o Sami Chaldi, não é uma resposta. Ele teria sido levado para a delegacia móvel do Morumbi no ano passado por tentar entrar no Morumbi pelo portão errado com uma carteira da CBF de vice-presidente. Ele não era vice-presidente da CBF. Tem uma série de questões que estão sendo colocadas. A questão agora é importante. Ele conseguiu as certidões negativas para inscrever a chapa dele, porque tem que ter todas as certidões negativas. Em tese, sim. Em tese, sim. O artigo 27A da Lei Pelé, segundo alguns depoimentos de advogados, diz que um dirigente máximo de uma entidade esportiva não pode ser de outra. Embora já tenha acontecido isso com o Marco Polo Del Nero, mas ele pode ser presidente da Federação de Roraima eleito e presidente da CBF empossado. Então tem uma série de questões que estão postas como perguntas, não como respostas. Se tiver algum escândalo maior do que alguns do que já apareceram, pode acontecer alguma. O Edinaldo Rodrigues foi eleito para um mandato de 4 anos e 52 dias depois ele foi deposto. O Edinaldo Rodrigues era o presidente da CBF até 2030. E nós estamos em 20 de maio de 2025 e ele foi eleito dia 24 de março de 2025. Ele foi eleito para um mandato de 4 anos mais um que ele tinha para cumprir e não cumpriu. Então, eu entendo que ele vai ser o presidente da CBF na segunda-feira, desde que ele seja empossado, eleito e empossado. Enquanto não for, não é. A questão de o que vai acontecer. Os clubes têm medo. Então, assim, tem dirigentes de clube dizendo o seguinte: eu voto por não ir à CBF e os 30 não comparecerem para não votarem. Tem medo do quê? Porque eles entendem o seguinte: se for o meu CPF, eu assumo, mas eu represento um clube. O que é que o meu clube pensa sobre isso? E aí passa a ser uma justificativa para dizer: eu preciso ir porque eu represento o meu clube. E aí você vai dizer:
no dia 24 de março, o presidente Reinaldo Rodrigues foi eleito por unanimidade. Eu não vou plagiar Nelson Rodrigues e dizer que toda unanimidade é burra, mas essa é. 52 dias depois, o cara não é mais presidente. Eu queria aprofundar nessa questão dos clubes, porque a gente tem aí os clubes, a maioria dos clubes está de um lado, certo? Estava apoiando o Reinaldo Carneiro Basso, presidente da Federação Paulista de Futebol, que não conseguiu aí os critérios mínimos para colocar sua chapa, né, para jogo. Mas tem os 4 dissidentes ali, Vasco, Botafogo, Palmeiras e Grêmio. No momento em que a gente fala muito sobre a união dos clubes, para a criação de uma liga, para os clubes terem mais poder, inclusive é algo que eles reivindicam aí, né, para que o voto dos clubes tenha um peso maior. E também falando sobre outros aspectos, como a criação da liga, como eu mesma já acabei de falar, não era um momento de união? Claro que o voto é democrático, os clubes podem optar por outras opções. Mas como é que fica essa questão, hein? 4 foram para um lado e a maioria está desse lado. Isso não pegou mal de alguma forma, não? Para a Leila pegou. Para a Leila pegou e para o Botafogo pegou. Os clubes estão olhando torto para uma declaração do representante do Botafogo na reunião, que disse na reunião que o Botafogo se aproximou muito de Brasília no processo de possível banimento do Textor no ano passado. Ora, por que de Brasília? A CBF não é no Rio de Janeiro? Como assim o Botafogo se aproximou de Brasília? A CBF é no Rio de Janeiro. Isso Então, a gente sabe a resposta. Mas por que se aproximou de Brasília? E a Leila também. Porque a Leila tem uma posição de coesão na formação da Libra. A Leila foi uma liderança fundamental no processo da criação da Libra, da fundamentação da Libra e da discussão dos conceitos da Libra e da negociação dos direitos de televisão. E a Leila não tem obrigação nenhuma. Ela não tem obrigação nenhuma de ir com a maioria, como o manifesto do Palmeiras deixou claro. Evidente que não. Mas isso também, do outro lado, tem gente que vai olhar para ela e falar assim, mas pera um pouquinho, você não está lá com a gente? Então tem gente olhando assim, sim. Como que isso tem sido falado, Hernando, entre os clubes? Isso é falado, na verdade? Isso é falado. Isso fica muito a cargo dos cartolas. Por exemplo, o PVC falou da importância da Leila Pereira na Libra. O representante é o Júlio Casares, que é o cabeça ali da Libra. A questão toda é que, assim, isso não é só clube A, clube B, são todos os clubes. Quando você conversa com os clubes em relação a fazer um movimento em bloco, de estarem juntos, essa situação da Libra e também da LFU, da Liga Forte União, há um comentário de bastidor de que está muito próximo de ter o acordo, das conversas evoluíram muito nos últimos tempos, mas quando você tem alguma coisa relacionada à CBF, e aí aquela coisa do critério de cada clube, sempre vai ter racha, né? Porque assim, cada clube, cada presidente de clube olha para o seu quintal. Ou para o seu umbigo. Para o seu umbigo, para o seu quintal, como queira. E acontece isso muito. Então, o fato de você ter uma linha de pensamento fica mais forte quando você tem alguma coisa na questão da CBF. Quando você pega a unificação das ligas, isso já era para ter acontecido há muito tempo, e o racha vem acontecendo há muito tempo. Agora, né, é o que eu ouço de bastidor, que vai ter ali a união dos dois, né? Mas eu só acredito vendo, como diria o Silvio Santos. E aí, quando você tem uma postura dessa, né? E é um direito da Leila, dos clubes também, porque faz parte do jogo democrático. Mas quando você tem uma postura dessa, talvez essa união se enfraqueça um pouco. Sim. Tudo, eu já falei essa frase umas 14 vezes nas últimas 2 semanas. Tudo na vida tem ônus e bônus. O teu bônus é ter o direito de fazer assim, não, eu não vou com a maioria porque eu não concordo com a maioria. Beleza. Mas a gente não estava junto, então não estamos juntos. Então, tudo na vida tem ônus e bônus. É um direito dela. A única contradição que eu aponto, e aí é um ponto de vista meu, é uma opinião, não é? É o seguinte, a Leila disse no domingo, né, o Palmeiras manifestou que a Leila estava declarando o quê? Que ela entendia que o candidato Samir Chaldi era o que se afinava mais com a sua plataforma e com a plataforma que ela defende na gestão do Palmeiras. Tá, uma coisa que a Leila defende profundamente na gestão do Palmeiras é o fair play financeiro. O Samir Chaldi foi incapaz de falar o que é fair play financeiro.
falou sobre isso ontem na entrevista dele para o Charla, né? Então, essa é uma contradição. Ô, Igor, vamos despedir de você, meu amigo. Só para complementar muito rapidamente aí, nosso tempo hoje está corridinho aqui. Próximos passos, a eleição deve mesmo acontecer no domingo ou a gente pode ter alguma nova reviravolta por aí à frente? Sábado de manhã, então, essa Assembleia das Federações, né, 10h30 da manhã, no mesmo horário, no domingo de manhã, essa Assembleia Geral e aí eleição com os clubes, todo mundo esperado lá. Nessa véspera da chegada do Ancelotti, a CBF ainda não confirmou o horário exatamente da apresentação do treinador da seleção brasileira, mas, enfim, cadeamento de eventos ligados à administração da entidade nesse próximo final de semana. E até lá, hoje, formalmente, inclusive, é o fim do prazo para registro de chapa. Então, imagino que deva ter uma homologação a respeito de fato, né, quem foi o candidato, quem se candidatou, mas só mera formalidade mesmo para confirmar o Chalde como candidato único e a participação nessa eleição de domingo, como a gente está falando. E você espirrar, saúde. Ai, PVC, o pior que essa eu gostei. Você gostou dessa? Lógico que não. Não! A volta de Minerva. Aí, É boa ou não a piada do PVC, Igor? Não, eu vou com o Andrezinho isso aí. Eu vou ter que chamar o diretor para decidir. Tá 2-2 aqui no programa, então. Não, ele não vota. Ele é o dono da piada. Não, Não, eu perdi. Até porque a pronúncia está errada. É Chalde. Samir Então, Chalde. estive com você, Exatamente. mas não ganhamos nessa, PVC.